o processo de tomada da América Latina, prisão do Lula, derrubada da Dilma, perseguição a Cristina Kirchner, né, perseguição ao Rafael Correia, agora o caso Assange. Então, os Estados Unidos, em decadência, decidem reagir. E reagem com a mão pesada, né? Transformam a América Latina em quintal de novo, aquela coisa. Pegam o Assange, atacam um próprio pilar da suposta democracia americana, que é a liberdade de expressão. Então, eles estão indo com tudo, né? O que está prevalecendo nos Estados Unidos é a segurança nacional, né? Para fazer com que o império persista. Então, a pergunta que se coloca é: os Estados Unidos, nesse processo de reação, né, conseguirão deter a decadência, que para alguns é inevitável, ou não? Não, é uma excelente pergunta, mas Bom, isso seria um livro de 500 páginas, para começar. Ou 3, 4 horas de conversa. 500 páginas, ok. 3 horas, então estou brincando. Então, como eles dizem em Hollywood, ok, me faz o pitch em 25 palavras. Me venda o filme em 25 palavras. Exatamente. Bom, eu tenho conversado sobre isso há anos, posso dizer, com os meus amigos russos, com o pessoal do Valdai Club em Moscou, com os meus amigos americanos, inclusive vários que a gente estava conversando ontem, o pessoal do Consórcio News, o Ray McGovern, que escreveu um artigo brilhante ontem de madrugada no Consórcio News, está no site. O artigo dele é A Morte do Quarto Estado. Que desculpe, Requiem para o Quarto Estado, que na verdade é a morte da dita imprensa americana livre e ditando regras para o mundo inteiro. Os chineses, eles são muito mais sutis, evidentemente. Quando você lê os melhores teóricos chineses falando, por exemplo, das novas rotas da seda, eles te demonstram, em vários ângulos, em vários matizes, como a China vai ser a grande potência do século XXI. Ou seja, todo mundo está mais ou menos... E isso é uma coisa que você não vai achar na Europa, por exemplo. Nas universidades em Paris, que eu acompanho mais de perto. Ninguém vai discutir isso na Sciences Po, ninguém vai discutir isso na ENA, sabe? A elite francesa não está pensando nisso. Eles ainda acham que a França é o centro do universo e que essa é uma pequena crise estrutural de passagem. Você não vai estudar isso em Oxford e em Cambridge, porque os principais acadêmicos de Oxford e Cambridge, incluindo, por exemplo, o detestável Niall Ferguson, que inclusive é popular no Brasil, né? Um monte de gente lê o Niall Ferguson traduzido no Brasil, como babaca imperialista de quinta. Não, e além do que, escreve mal, pô. Escreve mal! É impossível. Nossa, eu sofro. Por razões profissionais, eu tenho que ler o que esse vagabundo escreve, e eu sofro. Imagina, você lê o Gore Vidal e depois ter que ler o Niall Ferguson, é desesperador. Bom, anyway, então, esse tipo de gente que é adorado não só pela classe dominante inglesa, mas como pelos americanos que são deslumbrados com tudo que vem de Oxford e Cambridge, também não estão. Eles acham que o século americano será o século americano no século XXI também. De um ponto de vista de realpolitik, e aí acho que eu entro um pouco na minha interpretação pessoal, que eu comparto com vários dos meus colegas de mais alto nível. A força do deep state americano é tão avassaladora e caoticamente avassaladora que eles são capazes, como eles já falam na prática, de provocar uma guerra nuclear e se livrar disso. Get away with it, literalmente. É o conceito de first strike do Pentágono. A gente lança um first strike nuclear, destrói o inimigo ou os inimigos Rússia e China, mas nós sobrevivemos nos Estados Unidos. Eles acreditam nisso, Leonardo, piamente. E isso, quando você vê um complexo industrial militar de segurança nadando em trilhões de dólares e que é capaz de raciocinar dessa maneira e com convicção, esse é o inimigo. Não é brincadeira, não é um Transformer de um blockbuster de Hollywood, sabe? Não é uma corte na Virgínia, é esse monstro.
E o que você tem contra esse monstro? Você não tem atores de ponta dentro do sistema combatendo o monstro. Você tem opinião pública fragmentada no mundo inteiro. Não é suficiente. Aliás, desculpa eu falar isso de uma... Eu acho que pode soar como um ponto de vista extremamente pessimista, mas ele é realista. Quando você vê como funciona a maquinaria do sistema, é de uma brutalidade tão desproporcional em relação aos possíveis adversários, mesmo unidos no mundo inteiro. Então, tem dois elementos que acho que são fundamentais nos próximos anos, que vão determinar até que ponto esse grau de loucura deles pode ser domado. Um é o fato de que a Rússia é a potência militar número 1 do planeta agora, não é mais os Estados Unidos. Isso ficou demonstrado por tudo que foi anunciado pelo Putin e por todas essas armas que eles estão anos ou décadas à frente desenvolvendo à frente dos americanos, as armas hipersônicas. Exatamente. E número 2, só para completar, Leonardo, desculpe. E número 2 é a ascensão inexorável da China, onde antes de 2030, que para mim é o meu máximo, eu quero desaparecer antes de 2030, totalmente, eles vão ser a maior potência mundial. Já são por paridade de poder de compra, a gente sabe disso. Por PPP, eles já são a potência número 1 do mundo, e já tem vários estudos provando que daqui a pouco o PNB da China, talvez nos próximos 2 ou 3 anos, pode superar os Estados Unidos, bruto, geral. Ou seja, eles sabem disso. Eles voltaram. E isso é extraordinário. Você vê... Eu leio muita coisa dos chineses, mas eu procuro me centrar nos barra pesadas que estão, digamos, são os porta-vozes da liderança, do Politburo mesmo. E eles falam, olha, esse século de humilhação acabou, a gente teve 40 anos para reerguer o país, nos reerguemos, e agora nós vamos administrar o fato de que nós somos uma potência responsável com interesses globais. Isso para os americanos é absolutamente anátema. E é isso que está deixando eles malucos. Porque não só eles têm que lutar contra uma potência econômica emergente, superpotência econômica emergente, mas uma superpotência militar estabelecida. E eles jamais pensavam. Eu lembro na época quando o Brzezinski ainda estava vivo, é uma coisa que eu discuti o tempo todo com o Paul Jay da Real News, o cara que editou esse livro do Gore Vidal, que o Assange mostrou a capa. A gente conversava muito sobre isso. A gente fala, quem é o nosso principal inimigo? O Brzezinski. Eu disse, mas o Brzezinski é um porta-voz das elites apenas. O problema é que o Brzezinski tinha codificado o fato de que os Estados Unidos vão sempre ser a potência número 1 do planeta, enquanto eles conseguirem dominar a Eurásia. E eles tinham que prever desde o começo. Isso é o que o Brzezinski falava, era o que o Kissinger falava, era o Andrew Marshall, o cara que morreu agora com 97 anos, há 2 semanas atrás, o cara que inventou o choque and awe da guerra do Iraque, entre outras coisas. Eles sempre falavam isso. Que enquanto a gente estiver dominando as pontas da Eurásia, a Alemanha e o Japão, e cercando a Rússia e a China pelas bordas, ou seja, pelos mares, e eles não têm por onde ir, eles não vão conseguir dominar a Eurásia, não vão conseguir dominar o mundo. A diferença agora é que a China e a Rússia, juntos, estão organizando não só a organização, a coordenação e a integração da Eurásia, como provando para os europeus que, olha, o futuro é conosco, não é com eles. Exatamente. Só para fechar, Leonardo, uma coisinha. Sabe o que estava acontecendo um dia antes do Conselho da Europa falando sobre o Brexit e 2 dias antes do Assange ser preso em Londres? A cúpula União Europeia-China, em Bruxelas, onde os europeus se renderam mais ou menos aos fatos. Tudo bem, a gente faz concessões de um lado, você faz concessões do outro, e vamos fazer um monte de negócios juntos. Você imagina a repercussão disso em Washington, que, aliás, eles nem cobriram. A imprensa americana nem cobriu essa. Nem cobriram, e os italianos estão sendo os mais espertos. Aí depois a gente fala. E os italianos, mais uma vez, exatamente, dando banho em todo mundo. Todo mundo acha que eles são idiotas, eles estão sendo espertíssimos. Ô, Pepe, esse programa é fantástico, né? Uma aula, realmente, a gente focou na questão do Assange, e não deu nem para falar da eleição do Netanyahu. Você vê como é que a gente falou sobre isso. Não, vamos deixar para a próxima esse, tá? Para a próxima. O Eduardo Toledo dizendo o seguinte, só para a gente fechar aqui, Pepe.
E aí, quando os países que compõem a ONU vão fazer alguma coisa? Você já falou um pouco sobre isso, mas só nada, né? Não dá para esperar nada. Nada, não dá para esperar nada da ONU. A ONU é controlada... Bom, o fato de já ser em New York já é um desastre. Ela é controlada totalmente pelos americanos. Os únicos pontos de atrito é Rússia e China. Quando a Rússia e a China votam junto, eles derrubam qualquer coisa. Quando eles não estão prestando atenção no que eles estão votando, exemplo, Líbia, eles sabem o que acontece depois. Então eles não vão fazer essa besteira depois. Você lembra que na Líbia eles se abstiveram e eles viram exatamente o que aconteceu depois. Não vai acontecer mais. Então a única coisa que você pode depender da ONU é a Rússia e China bloquearem qualquer absurdo que os Estados Unidos inventarem. Só. Muito bom. Pepe, a gente teve aqui um público fantástico, mais de 5 mil pessoas aqui ao vivo, né? Um dia realmente... Obrigado a vocês todos. Se tiverem perguntas, a gente faz um próximo respondendo as perguntas de todo mundo, né? É legal. Pergunta tem um monte aqui, ó. Maria de Barros está dizendo, graças por iluminar as coisas para a gente. Né? As pessoas já estão perguntando quando o Pepe volta, né? E realmente... Eu não sei, porque a minha vida é maluca, mas vamos tentar daqui umas... Tem uma ótima... Vai ter a cúpula das Rotas da Seda em Pequim no dia 25. A gente podia conversar logo depois. Pode ser. Isso é super importante. Super importante. É a coisa mais importante que está acontecendo em política real. Fora a história do Assange, que é um negócio que já transcendeu tudo, a coisa mais importante dos próximos meses é essa cúpula em Pequim. Ou seja, para onde tá indo as Rotas da Seda na prática a partir de agora. Super importante. Muito bom. Pepe, obrigado demais a você, obrigado a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado a vocês todos. Hoje a luta continua.